Você sabe quais são as 5 fases de todo ciclista? São estágios, momentos em que todo ciclista passa, desde o iniciante até conforme vai passando o tempo. Tem ciclista que não passa por todas as fases, já vou avisando. São 5, pelo menos aqui na minha lista, são 5 fases. Mas de forma geral, praticamente todo ciclista vai passar por 5 fases, que eu julgo ser bastante importante. Inclusive por isso que eu resolvi trazer esse assunto para a gente refletir no vídeo de hoje. E a primeira fase, obviamente, é a fase de iniciante. E é uma fase muito gostosa, porque é a fase onde você está começando, tudo é novo. E o seu grande objetivo é basicamente se divertir o máximo possível, buscar algo que te dê prazer, satisfação. Então, né, é um momento em que você não se importa muito com a distância que está pedalando, e sim com aquela distância que está dentro das suas condições. É um momento em que você não se importa muito com a questão do ritmo. Opa! Só tem que cuidar para não cair. Em que você não está tão preocupado aí com números em si, mas muito mais com os lugares que você vai conhecer, com a qualidade de vida que a bike vai te trazer, com os resultados em relação à sua saúde. Isso é muito importante. Essa é a fase iniciante, onde muita gente está ali se adaptando, que é justamente para isso que serve essa fase. Então essa é a fase de iniciante e todo mundo passa por ela. Essa ninguém pula, não tem como. Todo mundo precisa passar por isso. Está iniciando, é a primeira vez que está começando a pedalar, vai passar por essa fase. Fase 1, que é a fase de iniciante. O ciclista que entra na segunda fase é aquele ciclista que começa a se preocupar agora realmente com distâncias. Ou seja, ele quer pedalar cada vez distâncias maiores, porque ele está percebendo que até o momento ele só fez pedal mais curto, que outras pessoas pedalam mais longe, então ele começa a querer se encaixar nisso também. Até porque ele vê sentido em evoluir dessa forma. Eu também vejo, tá? De uma certa forma, você se desafiar um pouco mais, então você entra nessa fase, porque você começa a perceber que aquela distância que você percorria antes já não é tão suficiente. Inclusive, você começa a experimentar outros lugares. E aí, mas sempre com foco na distância. Hoje é exatamente aquele ciclista que fala o seguinte: não sai de casa se for para fazer menos de 50 km. Não. 30, 20, nem sai de casa, é 50 para cima. Porque ele está realmente focado em sempre cada vez mais pedalar mais distâncias e ir acumulando quilometragens. Isso é normal na segunda fase, tá? Todo ciclista que entra nessa fase tem esse pensamento: vou pedalar o mais longe que eu puder e quanto eu puder durante a semana. Não basta pedalar muitas vezes, mas sempre pedais mais longos. É o ciclista da segunda fase. Vamos dar um jeito de passar aqui. E a terceira fase é o ciclista que está focado agora. Não basta ele andar longe, tem que ter altimetria também. Ó, tem que fazer aqui, ó, subida. É o ciclista que não sai de casa para fazer trecho planinho, não. O negócio dele é subida e subida e subida. Mas que fique claro, não basta ter só subida. A segunda fase continua presente. Essa fase ela se soma à terceira fase, que é quando o ciclista, além de pedalar longe, também tem que ser com bastante subida. E é uma fase que inclusive eu particularmente já passei também. Eu lembro nitidamente quando eu falava para meus amigos: cara, vamos evitar o máximo de subida que a gente puder e vamos pedalar o mais longe que a gente puder. Era sempre isso que a gente fazia, sempre lá no começo. Depois eu comecei a perceber: pá, mas a gente nunca faz um morrinho, né? Nunca faz uma subida, tem que colocar uma subida também. Nem que a gente encurte um pouquinho as distâncias, mas ainda tem que ser uma distância boa, em pelo menos 50 km. E aí a gente faz aquelas subidonas, vamos caçar subida aí. Essa é a terceira fase. Ciclista de distância e subidas longas. Bem assim, é ou não é? Pra quê? Pra depois, na hora de postar no Strava, porque obviamente que nesse momento ele já descobriu o Strava, e o Strava é a ferramenta, digamos, é o norte para ele saber como é que ele está indo, se está indo bem, se está subindo o suficiente, se está pedalando distância o suficiente. Então ele descobriu o Strava e ele quer que apareça lá, né? Ó,
100 km, 70, 80 km com 1.500, 1.600, 2.000 de altimetria. Inclusive, já vou dar uma dica, hein? Toma cuidado para nessa fase você não acabar se iludindo com o próprio ego, porque tem essa questão do Strava, onde você quer realmente postar ali, mostrar que eu não vejo problema nenhum, tá? Não vejo problema nenhum, o Strava tá aí para ser usado da maneira que for melhor para você. Não só o Strava, tem outras plataformas também na mesma pegada, é que o Strava é o mais conhecido. E a gente quer postar lá, pedalei tantos quilômetros e subi bastante. Isso, né, é legal, bacana para você ver a sua evolução, mas muitas vezes a gente sabe que tem lá uma pontinha de, digamos, de vontade de que as pessoas vejam também a sua evolução. Não vejo problema nisso, desde que você não deixe isso aí te afetar psicologicamente e acabar te deixando com o ego muito inflado, tá? Toma cuidado. Eu sei que isso não está acontecendo com você, é só uma dica, tá? Toma cuidado. Vamos para a quarta fase. A quarta fase agora é uma fase de risco, tá? Eu vou começar a explicar para vocês por quê. A quarta fase é quando o ciclista percebe que agora não adianta mais querer só pedalar a longa distância, bastante subida, porque, como eu disse, ele já descobriu o Strava e ele percebe que já tem um monte de gente fazendo isso também. Porém, essas pessoas fazem com diferencial mais. Não apenas sobem muito e pedalam longas distâncias, mas tem uma média de velocidade muito alta também. E aí o ciclista começa a se focar nisso. Essa fase, galera, é a fase perigosa, tá? É a fase perigosa. Por quê? Porque nesse momento o ciclista se dedica exclusivamente a ter resultados de fato. Ele quer pedalar cada vez mais forte, cada vez mais longe, subir cada vez mais, porque as subidas se intensificam e te deixam treinados. Entendam que em nenhum momento eu estou dizendo que eu sou contra a fazer longas distâncias ou subidas, não tem nada a ver, tá? Não é isso. Só estou falando aquilo que realmente acontece. As pessoas vão experimentando e vão entendendo aquilo que realmente é bom para elas. E essa é uma fase, a pessoa chega num ponto em que para ela agora o que faz sentido é pedalar uma longa distância, fazer bastante subida e com uma média muito alta. O ritmo vai fazer diferença. Então não basta simplesmente pedalar de boa. Talvez ela já vinha fazendo ali, aquela fase que você já vinha fazendo distâncias longas, fazendo subidas, mas sempre naquele ritmozinho confortável, aquele ritmo mais de boa. Agora, meu amigo, na quarta fase tem que ser pauleira para você poder aumentar cada vez mais a sua média. Por isso que o meu conselho para você é que se você acha que está entrando nessa fase, toma cuidado. Não tem problema também você querer realmente ter melhores resultados, você querer mostrar os seus resultados, porém veja até onde tudo isso vai valer a pena, até onde tudo isso vai continuar te proporcionando a alegria de pedalar, para que você não caia numa rotina muito louca de fazer pedais simplesmente pelos números e pronto. A quinta fase é a fase em que tudo que nós falamos até o momento agora, principalmente a quarta fase, já não vai mais importar tanto para você. Você passa por tudo aquilo, mas depois de um certo tempo você começa a perceber que, cara, preciso fazer algo diferente, preciso pedalar de uma forma diferente. E quando você se dá conta disso, é o momento em que você já não vai mais se importar com a distância, não vai mais se importar com a altimetria, não vai mais se importar com a média, muito menos com os números em si. Isso não quer dizer que você não vai continuar tendo bons resultados, não é isso, mas isso já não é o mais primordial para você. Isso é consequência de uma outra coisa que você começa a fazer. Ou seja, é exatamente aquela fase em que nesse momento o que mais importa é você fazer algo que realmente te deixa contente, te deixa feliz. Se você quer pegar a bike numa estrada retona, no asfalto e pedalar aceleradamente da sua forma, do seu jeito, ou pedalar de boa, é isso que você curte, é isso que você vai fazer, ainda que as outras pessoas estejam fazendo diferente disso, mas é isso que você gosta. Então na quinta fase, meu amigo, isso não importa, você vai fazer aquilo. Ou então você simplesmente quer entrar em trilha, quer entrar numa trilha, quer passar por buracos, raízes, pedras, quer saltar, quer fazer o que tiver que ser feito, quer andar no meio da mata. Velocidade, pouco importa naquele momento ali, é isso que você quer fazer.
Tá tudo certo? Tá tudo certo. Mas as outras pessoas não estão fazendo. Não importa. Eu quero fazer isso. Não, mas talvez o que você queira seja encarar as subidas mais difíceis da sua região e o ritmo também não vai importar. Eu só quero fazer elas. Se precisar eu vou empurrar, mas eu quero chegar naquele ponto lá. Tá tudo certo também. Ou seja, vocês perceberam o que aconteceu? Nós estamos na 5ª fase ou será que nós estamos na 1ª fase novamente? A gente voltou pro início. Entendeu? O cara que chega na 5ª fase, o ciclista que chega na 5ª fase é como se ele estivesse começando novamente, porque ele passou por tantos estágios, experimentou tantas coisas, e quando ele chega nessa... Eu não estou dizendo que você vai chegar ou que você está, até eu quero saber como que você está. Mas quando você chega nesse ponto, pode ter certeza que é a 5ª fase, que é o que eu cheguei. Eu passei por tudo isso, meus amigos, por tudo isso. Não quer dizer, como eu disse, que hoje eu não tenha bons resultados sempre que eu preciso. Quando eu coloco meus treinos em prática, quando eu preciso me preparar para um desafio, para uma prova, ou mesmo para eu manter realmente a minha performance em dia. Eu busco tudo isso também. Mas o fato é que hoje, na maneira que eu me encontro, e talvez muitos ciclistas se encontrem também, é a 1ª fase. É como se fosse necessário agora eu voltar lá no início para entender a essência da bike. E de coração aberto eu digo para você hoje, que o ciclismo... ele te dá todas essas condições de você experimentar tudo isso. E sabe o que é mais importante para mim quando eu pedalo? É o quanto eu cheguei satisfeito na minha casa. Se naquele dia eu tive uma média alta, se eu tive uma altimetria alta e uma longa distância, sinceramente não foi porque eu busquei isso. A não ser um caso muito específico de uma prova talvez, mas... na grande maioria das vezes, não foi porque eu busquei aquilo. Eu estava buscando uma satisfação pessoal, um prazer em pedalar, a essência da bike. E como consequência, eu tive aqueles resultados. Procura no Strava aí. Aproveita já para me seguir no Strava. @MoisésNairon. Procura ali, Moisés Nairon. Vocês vão me achar ali, é bem fácil. Olha lá a maioria dos meus pedais. A maioria dos meus pedais está lá com média de 17, 16, 15, abaixo de 20. Alguns aí, por exemplo, hoje como eu saí de grave é um girinho mais rolado, pedal mais rolado. Eu fiz algumas subidas, mas ele é muito mais rolado. Vai ter uma médiazinha um pouquinho mais alto lá. Mas é só consequência do percurso que eu busquei fazer. Nem me importei muito se eu ia ter uma velocidade ou não. Eu tracei um percurso, que é um percurso que eu gosto. Passo por lugares bacanas. E foi isso. Todo o resultado foi consequência de algo que eu busquei. E eu não estou me importando mais muito não com a situação, se as pessoas vão olhar se a minha média foi boa ou não. Já não me importo mais, mas já me importei muito. Não sou contra você que está fazendo isso, se você faz ou não, eu só estou dizendo que essas são fases que vai acontecer. Ah, Moisés, hoje eu pedalo e pra mim tem sim que ter uma média boa, tem que subir bastante sim, cara, e tem que ser sempre intenso. Tudo certo, perfeito. Continua aí, não estou dizendo muda, não faz isso. Você tem que descobrir por você mesmo aquilo que é bom para você dentro do ciclismo, logicamente. Bom, falei demais, essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Basicamente para mostrar que por mais que a gente passe por várias fases, no final de tudo, o grande objetivo nosso é pedalar e viver melhor. É ou não é? É ter uma saúde boa, é ter um prazer em passar por lugares como esse. Olha que bacana, o dia que eu tô aqui, que legal, que sensacional, cara. Essa estrada vai para lá ainda, olha aí. Vou continuar aqui, cara, que prazer, que massa demais. Então não importa a fase que você está, não importa os estágios, no final das contas, tudo é por isso aqui, ó. É por isso, por essa maravilha que nós temos o privilégio de dizer que hoje somos, que é ciclista. Doidos, mas somos ciclistas. E vivemos muito melhor porque pedalamos, é ou não é? Me fala nos comentários agora qual é a fase que você está, se você já passou por essas, e se tem alguma outra fase aí que eu não comentei, coloca aí. Essas foram as minhas, né? As minhas impressões, as 5 fases que eu vejo que todo ciclista passa, mas eu queria saber muito a sua opinião também. Participe aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, extremamente importante, o like ajuda demais, e ainda mais importante a sua inscrição aqui no canal. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.